Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ah, bom, né? Pensava que não tinha esse retorno, esse feedback que é muito importante para todos nós, né? Também bom dia aos nossos amigos, companheiros que nos acompanham via internet. E mais uma vez vamos agora aqui nesse instante iniciarmos, né, a nossa palestra da manhã deste domingo refrescante, né, depois de um grande calor que passamos, vem a chuva, bem dizer, dar uma aliviada e acalmar essas temperaturas absurdas que nós sofremos ao longo das temporadas. Vamos dar os recados como de costume, né? As atividades das nossas casas aqui, nós trabalhamos todos os dias, exceto as sextas-feiras, com palestras e plantões. Os atendimentos dos plantões acontecem antes das palestras, sendo que de segunda, terça e quinta às 20 horas, então a partir das 19h30 já tem o plantão. Quarta-feira às 14 horas, então às 13h30 já tem o plantão. Sábado às 17 horas e domingo das 10 horas, que também tem a evangelização infantil. Tragam suas crianças para que possamos, então, conviver num mundo melhor do futuro que elas estarão. Lembrando também o nosso trabalho social, né? A cada segundo sábado do mês nós trabalhamos aí com as famílias e no próximo encontro, dia 12 de dezembro, haverá um encontro especial de final de ano, de Natal. Vamos realizar uma confraternização, convidamos a todos também que queiram participar e ajudando a trabalhar, bem dito, né? Bem dizendo, que estamos esperando a ajuda de todos. Visite nosso site, né? www.casadocaminho.com.br, tá? E lembrando também que no final de semana passada tivemos envolvidos numa viagem, num momento muito bacana. Aqueles que foram devem estar ainda sentindo as emoções do local, trazendo aquelas recordações, e isso só traz nos faz renovar os nossos sentimentos para com o amanhã. Sendo assim, depois de todos os recados, é chegar o momento de que a gente possa realmente iniciar os nossos trabalhos. E como sempre, fazemos com uma prece. Uma prece que tem o significado de pedir. Uma prece que tem o significado de louvar. Uma prece que tem o significado de agradecer. Sendo assim, vamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelo nosso discernimento. Agradecemos, Senhor Jesus, por ter nos mostrado o caminho, por ter nos dado a vida num sentido melhor. Vamos louvar o Senhor nosso Deus por todas as criaturas, pelas estrelas do firmamento, pela água, pelo fogo, pelo céu, pela terra. Louvado seja o meu Senhor por todas as suas criaturas, pelo animalzinho, pela planta, pelo homem que cuida de tudo. Louvado seja o meu Senhor por ter me dado o dom da vida. E pedimos humildemente ao Pai Maior, dai-nos a força necessária para enfrentarmos os obstáculos que nós mesmos optamos para vencer. Dai-nos a serenidade, dai-nos a sabedoria, Senhor, para que juntos possamos caminhar em direção a esta casa, em direção a este lar que abre as nossas portas no decorrer do nosso caminho, nessa jornada terrena. Que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos como expositor nosso amigo Wagner, e que ele possa ser muito feliz em seu trabalho. Bom dia, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco nesta manhã que nos renova, nessa chuva que nos acorda, nos desperta, mas como um bom domingo que inicia com uma chuva de verão, possivelmente não se assustem
se após o almoço não tiver um sol de rachar a cabeça da gente, né? Que é sempre assim, seguido a chuva de verão, sempre abre um sol aí, o sol da esperança, o sol da misericórdia, o sol da indulgência, né, conosco. Mas é isso. Estamos aqui motivados nesta manhã de domingo para falar um pouco sobre o item 36 do livro Fonte Viva. E tem o título Afirmação Esclarecedora. Então, antes de nós lermos o item e trazermos as novidades aqui da palestra, é interessante sabermos que todos nós temos os nossos momentos de bonança. Hoje o tema nos convida à reflexão, como todos os temas, é claro, né? Isso aí não tem novidade. Mas esse em especial fala dos momentos que nós passamos desapercebidos no bem e despertamos através da dor de uma saudade, através da dor de uma doença, ou mesmo da dor de um desemprego, da dor de um ente querido nosso que se feriu, né? E nós passamos a pedir incessantemente. E quando nós pedimos, nós queremos para ontem, que as coisas se realizem rápido. Mas não vai acontecer necessariamente da forma que nós queremos. Mas o tema nos convida à reflexão que irá ocorrer na forma que nós necessitamos. Porque nós necessitamos de um despertamento. Para uns vai ser rápido, para outros não vai ser tão rápido. E para outros, se não mudarem suas atitudes, vai ser através de dor e ranger de dente. Para o trabalhador que desperta na seara do Cristo e que pratica o Evangelho de Jesus, ele sempre vai se enquadrar na porta estreita. Porque a porta estreita é cheio de espinhos, é cheio de artifícios, né, que nos é dado a pedir a Deus a sabedoria e o discernimento para lidarmos com as dificuldades da porta estreita, porque à medida que nós vamos despertando o Evangelho, vai nos trazendo a segurança de praticar o bem e não ser igual àqueles que nos ofendem, nos caluniam e nos traz falsos testemunhos. Ao lermos daqui a alguns instantes as estrofes, essas estrofes são tão sagradas que eu vejo como se fosse um pote de água para aquele irmão que caminha no deserto da desesperança, da falta de fé e da falta de recurso. Porque quando você está viajando e não encontra aquilo que lhe consola, te dá sede, te dá o testemunho que você tem que dar. Porque como Madre Teresa de Calcutá, né, fala, doe até doer, até arder. E nós vamos entender essa frase, esse jargão desta irmã, né? Nós vamos entender tantas situações na nossa vida, porque o que acontece? A gente sempre, através do nosso egocentrismo, através da nossa individualidade, queremos que as coisas sejam perfeitas, rápidas, duradouras e, acima de tudo, lucrativas. E esse lucrativo você pode entender em carência, às vezes, afetiva, né? Tudo é eu tenho que ter o melhor arranjo, a melhor casa, o melhor isso, o melhor aquilo. E nós não aceitamos nada se não é o melhor. Tanto é que nós temos uma necessidade de consumir coisas novas, de preferência caras, e essas coisas caras vão consumindo a nossa vida, porque chega uma hora que manter coisas caras detém que você tenha um bom salário, uma boa situação, e vira uma bola de neve, uma bola de insatisfações, porque você só tem coisas, tem amigos, tem isso, mas você só tem. O que você tem hoje pode ser que você não esteja com ele amanhã.
E tem uma parábola também que nos fala que tudo aquilo que nós acumulamos na nossa vida pode ser, o ladrão pode roubá-los, a traça pode corroê-los, e talvez nós, através da nossa avareza, vamos acumulando até sabedoria, conhecimento e não distribuímos fraternalmente, né, através de atitudes boas. Então vamos lá. Afirmação esclarecedora. Quantos procuram a sublimação da individualidade? Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhes reconhecem a magnitude, o caminho reto, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e não ajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo. Olha essa frase. O contentamento imediato no corpo. Mas não querem ir até ele para apossarem da vida eterna. Porque para se apossar da vida eterna, nós temos o quê? Que temos uma norma de conduta e sermos condizentes com aquilo que falamos. Falar do que faz e fazer do que fala é algo muito virtuoso. Poucos aqui na Terra conseguiram tal dádiva, como nos tempos do século passado, como Madre Teresa de Calcutá, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros apóstolos do bem que se mantiveram na humildade e no anonimato, praticando a caridade. São inúmeros, né, espíritos que nos administram esse consolo. Então, nós gostaríamos de contar uma história que é sabido por nós, que é a parábola do bom samaritano. E por que a parábola do bom samaritano? Porque ele retrata para nós justamente o que nós devemos sempre fazer. Porque ao lermos a parábola, e nós vamos lê-la aos amigos, nós vamos ver que era um sábio da lei que estava questionando Jesus sobre os ensinamentos, que ele era rabi, né? Ele possivelmente teria estudado no rabinato. Então ele questiona Jesus como é que nós deveríamos praticar as leis, né? Os mandamentos. Então Jesus percebeu que realmente ele estava sincero. Mas aí ocorreu o seguinte, que ele chegou e questionou Jesus, mas como é que eu tenho que tomar a palavra por ação, o verbo em ação? Como? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Mas por que o bom samaritano? Por que samaritano? Porque em Samaria, o culto que eles faziam não era condizente com os judeus. Então, por exemplo, conforme o bezerro, o novilho, a pombinha, que se levava para ser sacrificado nos templos, o samaritano era uma espécie de pagodeiro, né? Ele preferia o que? A juntar todo aquele pessoal pobre, todo aquele pessoal humilde, né? Pegava o novilho e fazia um churrasco e todo mundo passava bem. E para louvar a Deus, ele preferia o quê? Através da mentalização, agradecer a Deus por aquela oferta e por poder estar ajudando. Dentre outras coisas, eu não vou me delongar nisso. Mas é só para nós seguirmos um raciocínio mais claro do porquê o samaritano. Tudo bem?
que é a região de Samaria, que eles tinham um outro tipo de raciocínio sobre sacrificar um novilho gordo, vistoso, de bom pelo, para Deus, para dizer através do seu orgulho, né? Ó Deus, eu estou dando o meu melhor novilho, o meu melhor. E Jesus vem com uma outra proposta, que é o quê? Dê o teu melhor dentro do teu coração, através de tuas atitudes, palavras e ações. Beleza, vamos lá. Parábola do bom samaritano. Nós estamos em Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, Rabi, que preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê. Você, a pessoa que está questionando, como você lê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o técnico da lei falou isso para Jesus, e Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo, mestre? E respondeu e disse-lhe Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Assentou-se, aconteceu estar descendo pela estrada um sacerdote, veja, ele estudou a lei, ele sabia tudo isso que o técnico já havia comentado. E quando viu o homem, passou pelo outro lado da rua. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Quer dizer, o cara caiu aqui, um passou por aqui, outro passou por lá. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, compadeceu-te dele. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que estiver gastos a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Disse-lhe o técnico: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá você e faça o mesmo. Então, o que vem ao encontro de hoje? Que se nós devolvermos todo aquele desconforto que nós recebemos durante o dia do nosso filho, da nossa filha, do nosso chefe, no trânsito. Veja, nós iniciamos a nossa conversa falando da porta estreita, a porta da vigilância. Porque se nós recebermos a agressão e devolvemos a agressão na densidade que recebemos, nós estamos sendo igual às pessoas. E o desafio de hoje, desse domingo, não é só pedir coisas para ter coisas, mas
não é ter, é ser. E para sermos, temos que trabalharmos. E para trabalharmos, vem as provas do dia a dia. Então o Senhor, às vezes, na nossa manhã, no nosso dia, nós pedimos: Senhor, me dê paciência. E Ele nos ouve. Ele nos fortalece através dos momentos que vivemos da dificuldade para exercermos a paciência, a resignação, para exercermos a força de uma saudade de algo, ou de situações, de pessoas que amamos. Olha a resignação. Olha o testemunho. Jesus fala, em outro momento em Mateus, que nós vamos estar passando aqui os itens. Ao jejuar, não faça como os hipócritas que vão às esquinas e se lamentam e se autoafirmam ao falar que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam aquilo que quiseram, que plantaram. Mas ao jejuar, ao estar fazendo a renúncia de algo que você goste muito, Jesus fala na parábola: vá, tome um banho, ajeite o seu cabelo, passe o dia feliz, mas não deixe que as pessoas saibam que você está jejuando, porque esse sacrifício vai ser agradável a Deus, porque Ele é o grande sábio que tudo vê e tudo sabe. Olha que poema magnífico para uma manhã. Então, se nós estamos com o coração apertado, se estamos com um filho na UTI, se estamos com um recém-nascido doente, se estamos com a dor da partida de alguém que nós amamos, vá num canto do seu quarto, num momento solitário, e confesse a Deus que tudo sabe, que tudo vê, as suas dificuldades. E peça ao Mestre Jesus que lhe dê coragem, disposição, sabedoria, força e discernimento para passarmos por estas provas da vida. Porque se nós sabemos que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba por que está caindo, de lá as nossas necessidades, as nossas provações. Tem pessoas que passam pelo fel da mentira, de ser injuriado. Tem pessoas que padecem, estão padecendo nesse exato momento por perseguições. E quando nós mentalizamos perseguições, esquecemos o que quer dizer uma perseguição. Porque perseguição não é você ir ao encontro da pessoa fisicamente. Nós temos a perseguição da inveja. Aquela inveja que faz com que a pessoa não durma, acorde já pensando no sucesso do outro e não se conforma. Olha que padecer dessa perseguição é cruel demais. E quantos não padecem dessa perseguição? Pedir para Deus, se nós somos esses algozes da inveja, dos ciúmes, que tire essas chagas do nosso coração. Quantas pessoas são ressentidas com a vida, não conseguem perdoar o marido, não conseguem perdoar a esposa, não conseguem perdoar o filho mal criado. Veja, nós estamos recebendo a malcriação, estamos devolvendo a malcriação. E padecem de doenças. A doença vem às vezes para nos despertar. E despertar de maneiras abruptas. Falei certo? Por quê? Porque ela vem e nos chacoalha com a dor. É muito chato isso. Quantas pessoas passam por acidentes de carro, perdem o emprego. Mas às vezes esquecemos que é para que ela saia daquela condição
inferior que ela está e que ela comece a lutar pela vida. Mas não é pela vida do outro, pela sua própria vida. Porque se você se cuidar, se você conseguir se salvar, veja, você se salvando, fazendo a sua reforma íntima, quantos vão estar testemunhando as suas vitórias e suas conquistas diárias? Allan Kardec nos fala que somos acompanhados por nuvens de testemunhas das nossas ações. E nós podemos afirmar nesta manhã de hoje que as nossas ações são boas e não tão boas. Muitas vezes são ações medíocres. Nós nos pegamos por picuinhas e agredimos as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Às vezes nós vemos um irmão evangélico de manhã, de um domingo desse com chuva, batendo na casa do próximo. E vai saber se às vezes tem alguém tentando fazer algo pior e vem um irmão desse e não vai trazer uma palavra de consolo. Ou melhor, ao invés de criticar aquele irmão que está fazendo aquela atitude que nos incomoda muitas vezes, o que você próprio está fazendo? Porque para criticar alguém você tem que, veja, e nem é crítica, é orientação sua própria, né? O que você está fazendo de melhor que aquele irmão que te dá autoridade moral para criticá-lo. Porque se você está fazendo algo de coração, jamais você vai criticar outro que está tentando. Porque aquele irmão está estagiando naquela vida, naquele momento, e ele necessita fazer algo durante a semana. E ele escolheu aquele domingo com chuva para sair para falar de Jesus. E nós o criticamos. Então, eu gostaria também de lembrá-los que não é por muito falarmos que as portas irão se abrir, hein? Não se seduza por muito falar. Porque é fato. Quanto mais nós sabemos, nós mais seremos cobrados por aquilo que sabemos. Então, nós vamos imaginar uma construção. Então, nós estamos construindo uma casa. Se um operário simples, humilde, que está construindo a casinha dele, errar no muro de arrimo, veja, a proporção da construção da vida daquele homem, da obra daquele homem, se resume na casa dele. Ele errou o muro de arrimo. Ele vai ter que pegar a talhadeira, picotar o muro para acertar ele no prumo do muro. Para fazer a divisa do quarto, o muro da casa do outro vizinho. Isso é fato. Isso é até simplório da nossa parte falarmos de construção de um senhor humilde que mora afastado dos grandes centros da cidade, das cidades do Brasil. Agora imagine alguém que trabalha também na área de construção e é um engenheiro. E o engenheiro erra a fundação do prédio. Meu amigo, para consertar a fundação do prédio, vocês concordam que é muito mais complexo do que uma casa? Então a comparação que nós estamos fazendo aqui, de um prédio de 10 andares, de um engenheiro que estudou, fez a faculdade, fez estágio e errou a fundação de uma grande construção com toneladas e toneladas de ferro e concreto, para aquele irmão que também é construtor, que errou o rumo do muro, o prumo do rumo da casinha dele, humilde. É a mesma coisa de alguém que administra o Evangelho de Jesus junto àquelas ovelhas que estão iniciando a campanha de conhecimento e de prática do Evangelho, que está iniciando uma nova jornada. E nós temos por hábito nunca pedir pouco, né? Sempre pedir muito. Não é verdade? E nós às vezes não pedimos aquilo que necessitamos, nós pedimos aquilo que nos faz bem por ego. Olha que cruel isso. E Deus nos tem através de sua misericórdia, não nos dá aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos, como havia comentado. Então nós vamos ler mais algumas estrofes do item 36,
do livro Vinha de Luz, perdão, do livro Fonte Viva, item 36. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhes aceitam as diretrizes. Olha o que a gente acabou de falar. Solicitam-lhe a presença consoladora. E ele vem. A presença consoladora vem através de pessoas anônimas do bem que surgem na nossa vida e nos dá uma palavra de consolo, de esperança, de amor, paz para as dificuldades. Ela vem, né? Mas não vem com os títulos que nós queremos, né? Que às vezes vem um humilde, como já aconteceu conosco, às vezes vem um humilde lá e fala um negócio e fere a nossa vaidade, nosso ego. E nós não queremos que o humilde venha falar com nós queremos que o chefe dos pastores que venha falar com a gente, se for a igreja. Se for numa casa espírita, não é o assistido, às vezes, que vem falar de um assunto que é pertinente à nossa vida. Nós queremos que o plano espiritual desça sobre o expositor e vai lá e fale com o nome, CPF, RG e o CEP da nossa casa. É assim. Não é simples a coisa, né? Por isso que fala que os mansos e pacíficos vão herdar a terra, herdarão a terra. Ainda bem que eu estou com a corregedoria ao lado. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Lindo isso. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança, reconforto e paz. Todavia negam a partilha com ele no serviço da estrada, que conduz a espinhos e a verdugos, através do sacrifício pela vitória do bem. Olha que maravilhoso essas frases. Cortejam-no em Jerusalém. Ah, esse é o melhor, né? Não tem lá, Jesus fala, levanta-te, Lázaro. Jesus fala isso lá, né? Antes de entrar em Jerusalém, né? Ele cura o primo da Marta, se eu não me engano, né? Aí antes de entrar em Jerusalém. Aí deu aquele bafafá, né? Que Jesus tinha feito ressuscitar um homem que já estava, acho que 2, 3 semanas lá. 3 dias. Yes! Que bom! O plano espiritual não está conseguindo sustentar, que eu estou meio imperfeito. Falou, vá lá, Mauro, ajude-o, levanta-o. E aí o que acontece? 3 dias de desencarne. Aí Jesus vai lá, pedem para tirar a pedra e tá aquela, desculpa a palavra, mas é o que está escrito, né? Aquele odor acentuado, aquela coisa, né? Cheirando mal. Jesus entra lá dentro e pede para Lázaro levantar. E Lázaro sai todo enfaixado, tira, né? Então, imagina aquele murmurinho que saiu ali, né? Naquela região que estava próximo às portas, às muralhas de Jerusalém, né? Então todo aquele povo, porque Jesus não foi para lá naquele mesmo dia, ele foi no outro dia. Então todo aquele povo ficou sabendo da ressuscitação de Lázaro. Então ele entrou, que foi o domingo de Ramos, pessoal. Aí todo mundo colocou ramos, jogou flores em Jesus, mas devemos lembrar que Jesus estava sereno, porque ele sabia o que lhe estava lhe esperando, né? E quem pisou naqueles ornamentos e tudo foi o burrico, porque ele mesmo estava em pensamentos elevados, estava em vigilância e oração, né? Então aqui está retratando isso. Cortejam-no em Jerusalém, adornando de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressuscitação. No entanto, odeiam a cruz de espinhos e regenera e sacrifica. Dos espinhos que regenera e sacrifica. Quer dizer, nós sabemos, né, dos martírios de Jesus na cruz, né? Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem
Clamam por luz divina, entretanto receiam abandoná-los às sombras. Somos nós, pessoal. Há 2000 anos tentando exemplificar Jesus, reencarnação após reencarnação. Nós gostaríamos de lembrar também do livro Paulo e Estevão. Gostaríamos de lembrar também do livro Renúncia, do livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. O mesmo Emmanuel, que nos está nos psicografando hoje, que é contada a história no Há 2000 anos, nos 50 anos depois, ele é o escravo Nestório. Então, é o convite que nós pedimos, né? Para que possamos estar relendo algumas coisas. E aí eu gostaria de passar, antes de concluir, para o tema, que é o seguinte. Tem uma parábola que eu vou tentar não me emocionar, né? Porque é assim, Jesus estava numa região e tinha um vale de leprosos. E Jesus começou a ouvir os gritos daqueles que podiam gritar: Jesus, mestre Rabi, venha nos curar. Jesus, pela sua glória, venha nos curar, venha nos curar. E Jesus sentiu no seu coração de ir ao encontro daqueles 10 leprosos, que esse é o nome da parábola que está em Lucas, dos 10 leprosos, né? E aí, somos nós, cara, somos nós. Nós pedimos a cura, nós pedimos o consolo. Quantos recebem a cura do câncer? Quantos estão em momentos deploráveis de vida material, todo endividado, todo danado? Pessoas que separam, até não tem dinheiro nem para pagar a pensão do filho, vão presos. Quantas pessoas que são levantadas do pó das palavras e das ações mortas. Quantas pessoas estão mortas nesse exato momento, perdidas, né? Tentando achar o consolo nos entorpecedores da vida. Entorpecedores esse que nós estamos falando, que é a bebida, a fuga da bebida, a fuga excessiva de ter coisas, porque acha que se tiver o carro zero que vai estar bom. Não é que a gente está criticando quem tem o carro zero, nós estamos falando das pessoas que estão mortas nas atitudes, nas palavras, que se perdem nos excessos, no humor, aquele humor medíocre, que vivem na mediocridade, e que vem Jesus e levanta essas pessoas, fazem com que elas ressurjam, renasçam, através de dores, elas conseguem encontrar Jesus nas bandeiras da vida, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. Elas reencontram sim um caminho, mas é um caminho superficial. E elas começam a estudar o Evangelho para advogarem para os seus egos. Então nós vamos ler essa parábola, que fala o seguinte, que está aqui em Lucas, no capítulo 17, 10 leprosos são curados, que é Lucas 17, item 11. Então, ó, capítulo 17, que também é a parábola do o pescado, a fé e o dever, né? E depois vem aqui, ó, 10 leprosos. E nós vamos ler o item 11. Caminhando de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. De novo Samaria, de novo Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em voz alta: Jesus, mestre Rabi, tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão, mostra-te aos sacerdotes.
Enquanto eles iam, foram purificados e curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta em seu trecho da sua caminhada. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. Mas não para aí a parábola. Olha só que Jesus fala. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Jesus pensou que os outros não tinham sido purificados, só ele, porque ele que voltou. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Porque se ele era estrangeiro, logo não era judeu. Se ele não era judeu, logo ele não tinha conhecimentos da vida eterna, porque ele era um estrangeiro. Por isso que Paulo foi pregar aos gentios, aos samaritanos, enfim. Então, é esse questionamento que essa parábola nos traz hoje, segundo ao nosso temperamento, ao nosso entendimento, neste domingo, vem ao encontro do tema. Somos nós, aqueles que ainda não voltaram para louvar e agradecer a Deus na jornada das nossas vidas. Louvar aquele que nos foi a estrada da dificuldade. Então lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus falou. Então, para concluir o tema de hoje, olha só que maravilha de palavras que Emmanuel conclui o tema. Podem ir na vanguarda edificante, mas não quer. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Olha isso, clamam por luz divina, somos nós clamando por luz, fazendo prece, entretanto receiam abandonar as sombras da nossa vaidade, a sombra da nossa vida social, a sombra das nossas máscaras, que somos muitas vezes as máscaras que nós gostaríamos de ser e não somos. Olha aí os questionamentos deste domingo. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Nossa, é complicado. Vamos, pois, agora conclui, né? Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ao regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se faz embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar-se e querer. Nós temos que querer. Nós temos que ter a boa vontade. Tem que partir de nós o primeiro passo, a primeira vontade. Nós temos que querer. Tem aquela parábola também sem parábolas agora, mas tem diversas parábolas, né? Que a vida nos prepara. Essas parábolas são muito amargas, mas é glorioso ver o cristão transpô-las com força, fé e perseverança, porque são essas perseveranças na nossa vida que vai despertar a perseverança do próximo. É isso. Ai de mim se não é o mal.
Bom, depois a gente aprender bastante com o nosso colega Wagner. Quem quer falar alguma coisa, experimentar, dar uma opinião, um parecer, é sempre importante participar nesse momento da reunião. Eu ia falar menos o Lourenço, mas tudo bem, já que ele se prontificou. Eu estava ouvindo a palestra lá no computador, pela internet, desde o início, e vim terminar aqui no salão. É o seguinte, eu acho que tudo que foi falado, isso faz parte de uma vida inteira. São as reflexões da vida. Se eu tomar uma atitude em um minuto, se eu tomar uma atitude, eu vou responder por ela pelo resto da minha vida. Porque nós estamos constantemente vigiados pela sociedade. Então, qualquer ato impensado, então a gente tem que ter mesmo, durante a nossa vida, essa convicção de que realmente nós temos que nos refletir, reflexionar sobre tudo aquilo que a gente produz, com as nossas atitudes, nossos comportamentos. O que o nosso irmão Lourenço falou vem ao encontro do item 35, a necessidade do entendimento, que é do livro Jesus no Lar, que eu convido a todos a estarem comprando e estudando essas parábolas que vêm nos falar do cotidiano, né? E realmente, Lourenço, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma historinha curta que fala daquele filho que fazia malcriação para o pai. Aí o pai não cansou de falar para o filho melhorar. E gostaria que todos nós nos colocássemos no lugar daquele filho desobediente mesmo, que somos menos desobedientes, que se fôssemos obedientes nós não estaríamos reencarnados. Então o que acontece? O pai cansou de falar para o filho, melhora, melhora. Ele começou a pregar na madeira, tinha um tronco, ele começou a pregar pregos. E o filho sabia que cada prego que o pai colocava ali era uma malcriação dele. Chegou uma certa época, depois de anos, que ele falou assim, é melhor eu melhorar, porque não tem mais espaço para o prego. Aí cada coisa boa que ele fazia, o pai dele tirava um prego do madeiro. E aí o que aconteceu? O pai ficou velho, né? O menino, que não era mais menino, se tornou homem, até chegar o dia dele ter tirado o último prego, que foi o reconciliar-se com o seu próprio pai. Então, ele falou, pai, olha que maravilha, pai, consegui tirar o último prego, estou me tornando uma boa pessoa, né? Mas aí o pai fala para o filho, mas na estrada do seu caminho ficaram as marcas, e cada marca que o prego deixou é uma experiência de uma conquista vencida com Jesus. Olha que lindo. Somos nós, são as nossas reencarnações, são as nossas necessidades, as provações que passamos por um ente querido, a saudade, o amor que desperta. Mas Jesus, no seu silêncio, no silêncio da nossa prece, consulta os nossos corações e sabe da densidade de orarmos por um pai que é desencarnado, por um filho que se perdeu através de um acidente de trânsito, ou mesmo pelas oportunidades vencidas, por não sermos mais pessoas mortas, mas por estarmos vivas todos os dias da nossa vida, pedindo a Deus, como São Francisco pediu, Pai, fazei mais que eu console que seja consolado, compreenda que seja compreendido e amar que seja amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo as nossas inferioridades que nós ressurgiremos para a vida eterna. Hoje e sempre, graças a Deus. Um bom domingo para todos. Então, nós temos muito a agradecer ao nosso Pai. Em primeiro lugar, tudo que aprendemos, tudo que refletimos hoje. E a melhor forma de agradecermos é doarmos.
Então, doarmos os nossos sentimentos, o nosso amor, as nossas maiores energias, o que há de melhor dentro de nós. E vamos doar, pedindo aos nossos amigos da espiritualidade que encaminhem essas nossas vibrações a todos os locais necessitados nesse nosso grande planeta. Vamos mentalizar todos os lares onde possa haver brigas, desavenças, conflitos, incompreensões. Que o amor do nosso Pai maior chegue a essas famílias, para que possa haver mais compreensão, ajuda mútua, que possam vencer as suas dificuldades, ajudando, dando a mão uns aos outros. Paz, harmonia e amor a todos esses lares. Vamos vibrar a todas as pessoas que passam pelas provas das doenças físicas, que possam ser fortalecidas com fé, com esperança, que possam superar mais esse obstáculo, mais essa dificuldade, para que possa se transformar num passo, num degrau a mais da sua evolução. Vibremos pelos irmãos que vivem nas ruas, que também possam encontrar o apoio, o abraço, o abrigo, e que tenham força, confiança e fé de seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar a todos aqueles nossos irmãos que se encontram presos aos vícios, do álcool, dos entorpecentes, os vícios ligados à sexualidade. Que esses nossos irmãos possam desejar, em primeiro lugar, a superação de tudo isso. E que possam encontrar ajuda no próximo, na sua família e na comunidade. Vamos vibrar de uma maneira especial a cada um de nós nos nossos lares, vibrando harmonia, amizade, compreensão, união. E vamos vibrar de maneira especial ainda àquela pessoa que nós sabemos estar necessitada nesse momento, passando por alguma dificuldade, por algum problema, que ela seja envolvida com o nosso amor e com o amor do nosso querido Mestre. Que assim seja, Senhor. Querido Pai, nós que aqui estamos, damos graças pela bendita oportunidade, por mais este reencontro fraterno, pela certeza do novo amanhã. Sede conosco, ó Pai querido, ilumina os nossos passos, que possamos ser luz do Senhor, que possamos brilhar onde formos, que a cada manhã uma nova oportunidade se abre e que a porta do caminho por nós desejados traçar seja cada vez mais aberta para seguirmos adiante nesta jornada terrena. Cumpra sempre, ó Pai, a tua e não a nossa vontade. Que assim seja. Graças a Deus.